Que quando uma casa ela começa a ficar muito grande, deve-se sair, um grupo sair e abrir outra. E eu estou vendo isso acontecer em Piracicaba. Olha que interessante. Abriu o Grupo Espírita Manuel Viana de Carvalho, lá no SECAP. Então, quem tiver parentes lá no SECAP que procuram uma casa espírita, nós vamos deixar aqui uns folhetinhos, é ali perto da entrada da Unimep, né? Então, às vezes as casas ficam muito grandes e a gente sabe que nós, seres humanos, começamos a ter problemas quando se tem muita gente. Então, aquele grupo que talvez não esteja se adaptando, abre outra casa. Tem muita gente precisando dessa luz que nós temos em cada centro espírita. Então, fica aí o convite para conhecerem. Outra ferramenta que a USE Piracicaba tem para ajudar é a campanha Conheça o Espiritismo. Nós vamos distribuir a partir de janeiro 25 mil livros espíritas, fundamentos da doutrina espírita. Como é que a gente faz isso? Com a ajuda de vocês. Então, no cartaz, embaixo do cartaz, tem como vocês podem ajudar. Talvez eu não possa, mas algum amigo pode, então, por favor, divulguem. A nossa União Rádio Web, uma rádio web espírita de Piracicaba, 24 horas no ar. Tem oportunidade, então estou lavando louça, que eu lavo muita louça, estou lavando louça, boto o foninho de ouvido, ouço a rádio. Estou dirigindo, ligo a rádio, ou coloco no meu celular e vou ouvindo a rádio. Então tem estudos, tem palestras, é uma outra oportunidade de angariar mais conhecimento, E o tema de hoje é o que não é o Espiritismo, porque eu tenho certeza que todo mundo já sabe o que é, Eu sei que todo mundo aqui estuda, Então hoje nós vamos falar um pouquinho do que não é. E por que a gente fez essa palestra? Porque a gente ouve muito, o seu centro é kardecista de mesa branca, eu preciso ir de branco, Então nós vamos desmistificar isso, não precisa nada, a mesa podia ser verde, eu ia gostar muito se fosse verde e branca, Então não precisa, a cor é um símbolo, não tem significado, A mesa branca é porque branco é mais bonito, as paredes são brancas, Então tem coisas que a gente precisa falar, Então a gente às vezes estuda só o que é e às vezes acaba se confundindo no que não é. Então a intenção dessa noite é isso. Vamos lá. Espiritismo não é religião. Nossa, mas não é religião? Não, é uma doutrina filosófica, científica, que as duas unidas nos levam a nos religar com Deus, Então é uma doutrina baseada na filosofia, ciência e sim religião. Se fosse só religião, ia estar afadada como tantas outras estão aí, Vamos lá no texto. Muitas religiões unem a crença em uma divindade a rituais de fé. Então a gente vê, rituais de fé para se ligar até a divindade. Por não se utilizar desse método, nós não temos a denominação de religião, apenas religião. Então nós não temos dogmas. Mas não tem a aplicação do passe? Tem água fluidificada? Tem, mas isso não é um dogma, isso é explicado. Então você faz um curso básico, é explicado, cientificamente por quê. Ele não foi organizado como religião, por quê? Para coisas novas necessitamos de palavras novas. Esse é o texto de Kardec no Livro dos Espíritos. Então era uma doutrina nova, então precisava de uma palavra nova, Então veio o Espiritismo. Nascida em um momento delicado da história religiosa no mundo, mais especificamente em 1857, na agonia do triste período da Inquisição. Sim, nasceu no meio da Inquisição, tanto é que o rei da Espanha queimou livros espíritas, não queria que a doutrina se propagasse, e esse ato foi um ato que divulgou muito mais ainda. O pessoal ficou com curiosidade, nossa, que livros são aqueles que estão queimando? Vamos ler. E aí aqueles que tinham a lógica e a razão começaram a ver que era uma doutrina interessante. Denominar a doutrina espírita como religião seria fadá-la ao fracasso, vez que não vinha ao mundo para ser o que eram as demais, indiscutível, impositiva, dogmática ou ritualística. Nós vemos outras doutrinas que são impositivas, dogmáticas, ritualísticas. A nossa não é. Desde o berço, seu ideal foi o raciocínio, não a fé cega. Então é por isso que é a doutrina da lógica e da razão. Foi a compreensão, não o fanatismo. Foi a convicção, não o resultado da imposição familiar e estatal.
né? Então a gente vê ao longo da história o Estado impondo, né? O rei da França impondo, né? A família impondo, a família tradicional impondo uma religião, né? Eu mesmo nasci numa religião que eu fui colocado nela, né? Até eu entender que para mim o melhor seria a que eu estou hoje, né? Uma das mais importantes assertivas espíritas, aliás, se resume nessa frase: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé só é fé quando ela encara a razão. É uma frase de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendemos através da filosofia espírita que o ser humano não é o corpo físico, mas a inteligência espiritual que se manifesta através do instrumento carnal e que sobrevive à deterioração chamada morte. Então nós não somos isso, né? Isso é uma ferramenta para que o espírito opere, né, a sua evolução aqui na Terra, né? Então, a inteligência espiritual que se manifesta através desse instrumento carnal e que termina, né, através da morte, que este corpo acaba com a morte, mas o espírito continua. E com a ciência espírita se conhece a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, trazendo pelas vias da observação sistemática e racional a certeza da inteligência imortal, o espírito. Então precisou um cientista, que Kardec era um cientista, para que ele fizesse observação sistemática, né? As informações trazidas pelos espíritos, naquela época ele fazia pergunta aos espíritos, hoje a gente sabe que não se faz mais isso. Então, o trabalho mediúnico, ninguém vai perguntar para o espírito: oi, como você está hoje? É um espírito que traz a informação. Mas naquela época precisava entender um pouco mais, então fazia essa pergunta. Usava-se métodos sistemáticos. Kardec era um cientista. Como é que ele codificou a doutrina? Através da verdade concordante. E o que é isso? Ele fez uma pergunta e mandou para médiuns de várias partes do mundo. As respostas que vieram iguais, ele selecionou e colocou na obra. As que tinham divergência, ele separou. Isso chama verdade concordante. É um método científico. Diferente do que os leigos possam pensar, a encarnação sucessiva ou reencarnação, quando nós reencarnamos várias vezes, se chama reencarnação, não é invenção espírita. É um conhecimento milenar, especialmente forte no Oriente, e cujos ocidentais não absorveram suficientemente. Então não é nosso, né? Já existia, nós só estamos trazendo mais informações por uma coisa que já existia. Buda era reencarnacionista, né? Outras figuras de vulto são reencarnacionistas, né? Sem a ideia da reencarnação aliada a causa e efeito, não há como sequer supor a existência de Deus, pois ele deve manifestar a mais pura justiça, e não se vê justiça alguma na unicidade da existência. Quando a gente começa a ler o Livro dos Espíritos, a gente vê lá que Deus é infinitamente justo e bom. Se Deus é infinitamente justo, ele não pode, quando a gente analisa uma criança que desencarna, né, o que essa criança pode ter de coisa errada? Né? Por que Deus ia dar alguns anos de vida para ela e para nós 50, 60, 70, 100, 120? Eu quero viver uns 150. Né? Mas por que Deus ia ser bondoso comigo e injusto com uma criança? Né? Então, se eu acredito que Deus é infinitamente justo e bom, eu tenho que acreditar na reencarnação. Que a reencarnação serve para que nós nos libertemos das nossas mazelas passadas. Então eu venho para cá com um aprendizado de quando meu espírito, minha alma, né, desencarnada, espírito, ficou na erraticidade, viu o que fez de errado na última encarnação e veio para cá para corrigir. Então, aí a gente tem que acreditar na reencarnação, né? Assim, o Espiritismo não é religião, é sobretudo uma filosofia de vida que traz sentido à existência humana, incentivando seus adeptos ao raciocínio e à superação moral. Então, o importante do Espiritismo é melhorar o ser humano, né? Fazendo com que você raciocine e evolua.
Item número 2, espiritismo não é espiritualismo. Então eu conheço um lugar que chamava Centro Espírita Xamânico. Bom, espera um pouco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu até fui falar com a pessoa, amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos falar o porquê. Eu sou espírita e posso ser espiritualista, mas o espiritualista não é espírita. Vamos lá. O espiritualismo diz respeito às ideias que divergem do materialismo. Então, materialismo, ou seja, considera a existência de algo além da matéria e ainda admite a existência de Deus. Então, o espiritualismo é algo que vai ao contrário do materialismo e acredita em alguma coisa além da vida. Acreditou nisso, é espiritualista. Então, todas as religiões são espiritualistas. Todas as religiões são espiritualistas, ponto. Por exemplo, o catolicismo acredita em Deus, mas não crê em reencarnações e em espíritos. Então ele é espiritualista, mas não é espírita. Por isso Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, Sandro, então está aqui o livro, O que é o Espiritismo, vamos pegar ele e podemos tirar essa prova. Disse: todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Então, aquele que crê que existe alguma coisa além do corpo físico é espiritualista, não importa a doutrina. Para ser espírita, tem que acreditar nos espíritos e na comunicação dos espíritos. As outras doutrinas não acreditam e algumas até condenam. Então a diferença entre espiritismo e espiritualismo é essa. Por que nós estamos falando isso? Porque às vezes na rua a gente pode ser interpelado por uma pessoa: você é espiritualista? Você vai no centro espírita? Como que eu vou responder? Sim, eu sou espiritualista e também espírita. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Então vocês já sabem por que não é. Já os espíritas acreditam na existência de algo além da matéria, creem nos espíritos, na vida após morte, ou seja, acreditam em uma vida espiritual. Essa é a diferença. Além disso, o espiritismo apresenta as seguintes características: comunicação mediúnica, que tem como objetivo esclarecer e consolar os encarnados e desencarnados. Olha que ponto importante. Então a comunicação mediúnica serve para esclarecer nós e eles que estão desencarnados, porque muitos espíritos estão desencarnados, nem acreditam que estão desencarnados, não aceitam. Então eles têm que vir no trabalho mediúnico para o médium conversar com eles, para o doutrinador conversar com eles, esclarecedor agora, doutrinador, e aí sim explicar a eles que eles estão desencarnados, Continuidade da responsabilidade individual de cada um, sobrevivência do espírito como individualidade. Nós temos várias encarnações e tudo que a gente aprende em cada encarnação a gente vai guardando. Então, numa última encarnação eu podia ter sido um médico, só que eu vim nessa e eu não lembro disso. Se for necessário lembrar, aí sim eu consigo lembrar, mas a gente vem acumulando, a gente nunca perde. Concepção tríplice do homem: espírito, perispírito e corpo físico. Então, é um espírito, um ente que envolve o espírito e faz a comunicação com o corpo físico, e o nosso corpo físico. Então nós somos, daí talvez veja a trilogia de outras religiões, mas para nós é isso: espírito, perispírito, isso nós somos. Nós não somos só corpo físico, nós somos essa trilogia. E ainda, a doutrina espírita ensina que todos nós, tanto encarnados como desencarnados, estamos em um processo de aprendizado, de evolução, e que somente os espíritos mais evoluídos podem dar orientações. Então, às vezes, as pessoas querem orientações e, eu recebi orientação, eu conversei com Jesus, Jesus mandou. Meu amigo,
Analise o conteúdo. Se for um conteúdo evolutivo para a humanidade, pode ser que seja um espírito mais evoluído, né? Agora, às vezes vem alguma informação, jogue nesses 6 números da Mega Sena. Isso é informação que faz uma evolução espiritual? Pode ser que se faça material, mas não é uma coisa que ajude a todos, né? Então, não é um espírito tão evoluído. Item 3, espiritismo não é oráculo. Então muita gente vem aqui pensando nisso, né? Será que eu vou no trabalho mediúnico, o espírito vai me passar os 6 números da Mega Sena da virada? Será que eu vou receber uma carta, né? É claro, aquela pessoa que está num estado que necessita, pode receber. Não estou dizendo que não exista isso, tá? Porém, às vezes a pessoa vem com aquela curiosidade de receber, é uma comunicação para uma pessoa. A comunicação ela tem que vir para várias pessoas. Quando a informação que vem do mundo espiritual é para várias pessoas, é uma comunicação válida. Agora a comunicação de um para um, né? Então a gente tem que pensar muito nessas coisas. Vamos lá. Médium não é adivinho, mas intermediário dos espíritos. Os espíritos, por sua vez, não são fantoches, têm vontade própria e não se sujeitam a este ou aquele capricho. Então, aquele que te der os números da Mega Sena, pode ter certeza que vai fazer você jogar bastante, vai brincar muito com você. É um espírito brincalhão, né? que quer que você se destrua, né? Ao contrário, os espíritos sérios afastam-se de quem age com interesse pecuniário ou por mera curiosidade, no intuito de colocá-los à prova. Então vamos ver se a espiritualidade dá certo. O que eu jantei ontem? Que adianta isso? Ou os 6 números da Mega Sena? Não, definitivamente não é este o objetivo da mediunidade. Adivinhar não é para médios, ao menos os médios que se educaram nos preceitos desenvolvidos por Allan Kardec. Allan Kardec trouxe regras. Não estou dizendo que não existam médios que façam isso. Existem médios que até cobram. As cartomantes, por exemplo, até cobram. Mas que tipo de espírito está passando a informação ali? Tem espírito? Tem espírito. É evoluído? Aí eu não posso te garantir, né? Então esse tipo de coisa não é o correto, né? Então Allan Kardec, eu tenho um amigo que muita gente que está hoje no espiritismo veio da Umbanda. Esse senhor ele veio da Umbanda. Então ele conta para mim o seguinte, e ele fala muito isso: Deus salve a Umbanda, que ajudou muito a vida dele no começo. Que a diferença da Umbanda e do Espiritismo é assim: a Umbanda é quando a gente jogava aquele futebol sem aquela pelada entre amigos. Aí veio o Espiritismo e colocou as regras, colocou as marcas, até onde vai uma coisa, o que é uma coisa, o que é outra, né? Então eu lembro muito disso aí. Então a diferença é essa, né? É espiritualidade? É espiritualidade? Sim, mas não é espiritismo, né? É diferente porque não são as regras de Kardec. O orgulho, porém, fala alto e alguns médiuns deixam-se levar por ele. Tem médium que quer ser o Chico Xavier. Querem a glória, a bajulação, seguidores. Então nós vimos um caso recentemente onde o médium, não vou julgar ele, só estou falando do caso que passou na televisão, que o médium parece que fazia uma consulta, e aí ele via a pessoa que ia se consultar, via no Facebook informações da pessoa e escrevia uma carta. Aí um pesquisador espírita viu que 2 cartas, o mesmo erro que tinha no Facebook, ele escreveu na carta. Então a espiritualidade não ia cometer esse erro. Bom, e o que ele ganhou com isso? Bom, ele escrevia livros, vendia livros, e ele montou um centro espírita, onde tinha cantina, tinha tudo, e ele era o dono de tudo. Quem vai responder por isso vai ser ele. Então, tornam-se adivinhos e respondem a todas as perguntas que lhes são propostas. Fogem à mínima gota de humildade e, vencidos pelo orgulho, sucumbem. O orgulho e a vaidade é uma das mazelas que mais nos derruba. No mundo em que os 15 minutos de fama vem sendo o objetivo de muita gente, constatou-se que a mediunidade é um campo fértil para uma exposição mais potente da figura. Adivinhações, revelações das mais esquisitas, buscas pelos holofotes tornam-se comuns.
Quando o espetacular ganha espaço, o simples perde o brilho, né? Então muita gente vai em busca do espetacular, né? Eu estou com um problema no meu trabalho, no meu negócio, não está indo bem, eu vou lá ver se eu consigo fazer um acordo com a espiritualidade. Será? E engatando o que eu estava dizendo, o Espiritismo não faz milagre, tá? De maneira racional, a doutrina espírita esclarece os milagres de acordo com as leis naturais. Então, tudo que se tem como milagre, o Espiritismo explicou. Se a gente ler o Livro dos Espíritos, nós vamos entender. Não são leis naturais. O Espiritismo vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento: revelar novas leis e explicar os fenômenos na alçada dessas leis. Então, Allan Kardec disse isso. Continuando, há no Espiritismo duas coisas: o fato da existência dos espíritos e de suas manifestações, e a doutrina que disso decorre. Então, no Espiritismo existe os espíritos e a doutrina gerada em torno desses ensinamentos. O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida, senão por aqueles que não viram ou que não quiseram ver. E não precisa ver um espírito para acreditar que existe o mundo espiritual. E quem tem curiosidade em ver espírito, eu tenho certeza que se materializa um espírito aqui agora, não fica um na sala, né? Então, às vezes, a curiosidade, né? Quanto ao segundo, né, a questão é saber se essa doutrina é justa ou falsa. É um resultado de apreciação. Então você vê, o Espiritismo está te fazendo uma pessoa melhor, então para você é bom. Agora, se você não acredita, você tem o direito de procurar outra coisa. Como, no meu caso, eu passei por algumas doutrinas e encontrei o que eu buscava no Espiritismo, baseado na lógica e na razão. Os espíritas não dizem, né? Eis uma doutrina saída da boca do próprio Deus, revelada a um único homem por meio de prodígios, e que é preciso impor ao gênero humano. Então existem doutrinas que dizem que foi recebido diretamente de Deus, né? E por meio de milagre, né? E que é preciso impor. No Espiritismo não impõe nada. Se você quer, você faz, você segue. Se você não quiser, você tem o seu livre-arbítrio, né? Eles dizem ao contrário, né? Os espíritos, né? Eis uma doutrina que... Os espíritas, perdão. Eis uma doutrina que não é nossa e da qual não reivindicamos ao mérito. Nós adotamos porque achamos racional. Então você entende que é racional aquilo que lhe é explicado, né? Então você aceita. Atribui-lhe a origem que quiserdes, de Deus, dos espíritos ou dos homens. Examinai-a. Se ela vos convém, adotai-a. Caso contrário, ponde-a de lado. Foi o que eu disse. O que é isso? Livre-arbítrio. Se você acha que te faz uma pessoa melhor, né, que cumpre aquela lacuna, que enche aquela lacuna que a gente tem, perfeito. Está te fazendo uma pessoa melhor? Sim. E quando você começa a frequentar o centro espírita, quem é que percebe isso? Quem está ao seu redor. Você não precisa forçar ninguém da sua casa a frequentar um centro espírita. Só a sua mudança vai fazer com que as pessoas te vejam de outra forma, né? O conhecimento da doutrina não se dá de um momento para o outro, participando de algumas reuniões ou de algumas palestras, mas através da meditação, da reflexão e da vivência dos seus ensinamentos no aprendizado espírita cristão. Então não quer dizer que se eu venho toda segunda-feira na palestra eu vou evoluir, se eu não fizer a minha parte, né? Nós temos que agir. Estudar é bom para a gente entender qual é o caminho correto e como andar nessa estrada. Nós temos que agir, fazer a nossa parte. Olha lá, como? Meditando, refletindo e vivenciando os ensinamentos espíritas cristãos. Pois somente assim o homem pode tornar-se médico de si mesmo, produzindo em si a reforma íntima, buscando em si o homem novo, através do bom combate. Assim, conhecendo a verdade, se libertará da multidão de suas faltas. Como é que a gente faz isso? Como é que faz a reforma íntima? Identifica primeiro quais são as suas falhas e começa a corrigir da menor para maior.
Precisa começar da maior, você já tropeça e desiste. Deixa para a próxima encarnação. Mas você sabe se você vai ter uma próxima encarnação? Então a gente elenca as menores e vai consertando. Eu reclamo o dia todo. Para de reclamar. Começa por aí. Eu falo mal do meu vizinho. Para de falar mal do seu vizinho. É fácil. É um treinamento mental. Eu passo numa portaria, não cumprimento o porteiro, não falo bom dia para ninguém. O problema é que nem todo mundo está disposto a colocar o dedo na sua ferida. Reforma íntima é isso. É entender o nosso problema e tentar mudá-lo. Nem todo mundo está disposto a isso. Espiritismo não é um consultório médico. Vamos lá. O centro espírita no Brasil é algo modificado, cada qual a moda da casa. E o problema é a coabitação com o catolicismo. Então muita gente vem para o espiritismo e traz alguns vícios do catolicismo, né? E a vontade de alguns dirigentes de fazer um hospital, né? Ou uma casa de milagres. Então se a gente fizer alguma coisa de cura, lota uma casa espírita. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente quer terceirizar na nossa cura. Eu fiz uma cirurgia espiritual bariátrica. Olha como eu estou magro. Vocês acham que eu tinha merecimento para isso? Não tinha. E fui fazer. Ela olhou lá no fundo. Estou gordo ainda. Não deu certo. É preciso situar o frequentador que sabemos que todos nós vamos à doutrina pela dor, né? Raros os que foram pelo amor. Então a gente vem buscar alguma coisa e a gente transfere para o Espírito. Resolva isso para mim. Eu conheço um casal de amigos que chegou no Espírito. A moça era médium, né? Sem saber. Sabia que tinha alguma coisa atrapalhando a vida dela. Ela veio no centro espírita e falou: eu quero que tire isso de mim. Aí vem o trabalho do espírita, explicar que o centro espírita não vai tirar aquele espírito de você, vai te dar a condição de você educar sua mediunidade, e você vai se curando, né? Então, através da reforma íntima, nós vamos nos curando. Sandro, então não existe cura no centro espírita? Existe. Nesse momento a espiritualidade está trabalhando em cada um de nós aqui. O que a gente não pode é vir aqui no centro e falar: a espiritualidade me cure, sair daqui e continuar a vida errada. Então é absorver um pouquinho, a cada vez que a gente vem, absorver um pouquinho e mudar um pouquinho. Nós não vamos mudar de uma hora para outra, nós vamos precisar de... Não é porque nós estamos no centro espírita que somos todos santos. Não é de uma hora para outra que nós vamos evoluir. Vão ser necessárias algumas encarnações ainda, né? Mas nós já estamos no caminho certo. E tem uma coisa aqui... a gente falou aqui de alguns dirigentes espíritas que fazem coisas diferentes na casa espírita. Leia Kardec. Se saiu do que Kardec falou, não é espiritismo. Queria só deixar claro isso. Vemos pessoas na sala de atendimento debatendo relações amorosas, casamento, adultério, e algumas tentam fazer a educação dos filhos se moldar aos dirigentes da casa. Você está terceirizando. São coisas que algumas coisas que você tem que resolver em casa. Você não trazer para o centro espírita. Esquecendo que a vida é feita de escolhas. Isso sem falar dos famosos centros de cura, né? Até onde podem curar, onde até podem curar, mas irão responder por tirar de alguém uma doença que era talvez o seu bem. Vou até o final, depois eu explico. E não o seu mal. Modificar destinos é algo que somente se houver muito merecimento deve ser feito. Então quer dizer que você vai lá e busca uma cura, tá? Vocês já ouviram falar aquela frase, bendita dor? Né? Então às vezes as coisas vêm para nós, as doenças vêm para nós, para nos mudar, para a gente mudar a forma de vida, a forma de pensar, e a gente não muda. E aí é quem quer trazer para o centro espírita resolver para nós, para a espiritualidade mudar isso para a gente. Pode acontecer que aconteça? Pode ser que sim. E olha que o texto fala, que aí aquela pessoa que te curou vai responder por tirar você do caminho que ia te corrigir. Existe cura? Existe, né? Mas nós temos que ter condições para receber essa cura.
Muitos assistidos se escondem tanto na doutrina codificada por Kardec como no espiritualismo, da Umbanda, ou seja, qualquer forma, encontrando um conforto para justificar seus erros. Então a pessoa vem, né, e tenta fazer com que a casa espírita ou o terreiro de Umbanda resolva o seu problema, né, tentando justificar, eu sou assim porque tem um obsessor, é o obsessor que está me fazendo isso. Vamos estudar um pouquinho. Se existe um obsessor, é porque você fez alguma coisa. Aquele obsessor não gosta de mim. Tá bem? Na outra encarnação você matou a família inteira dele. E aí Jesus disse, orai e vigiai. Orai para você manter, você levar a sua vibração. E vigiai para não baixar. Porque quando ela baixa, uma anteninha, a nossa anteninha espiritual começa a bipar. E aquele espírito que bipa na mesma frequência, acha a gente, lá aquele cara que matou a minha família na encarnação passada. E aí o obsessor começa a fazer o seu trabalho. Porque aquele espírito está com ódio. Então o que ele vai fazer? Se ele não for doutrinado, esclarecido, ele vai querer acabar comigo e com a minha família. E aí a culpa é do obsessor? Se eu não estudar, eu vou falar que é. Aí eu tenho que ver que através do perdão, né, a gente vai resgatando. Até que um dia aquele obsessor entra na nossa família como nosso filho e o amor vai desfazendo esses laços do ódio. Olha que interessante. A gente vê muito isso em romance espírita, né? Os romances espíritas são ótimos para explicar isso. É difícil da gente pegar as obras de Kardec e entender e chegar nessa conclusão. Mas os romances espíritas vão dando isso para nós. Pouquinho em pouquinho. E aí a gente culpa o obsessor, né? Acha que o obsessor é o nosso bode expiatório. Bom, porém, lembro que o hábito, os desejos, os pensamentos formam o conjunto e o domínio de um espírita. Porém, nós somos senhores de nossas vidas. Então, somos nós, nossa forma pensamento. Né? O que nós pensamos, conforme os nossos hábitos, são os espíritos que vão andar, né, junto conosco. Espiritismo não é assistencialismo. Fora da caridade não há salvação. Esse parece ser o lema do espírita. Parece apenas. Será que temos a noção do que realmente seja caridade? Pelo pouco que temos percebido dos textos, artigos e palestras, e principalmente da conduta diante de fatos sociais e de relacionamento interpessoal entre os espíritas, temos pouco que dar de exemplo de caridade. Então a gente vê brigas dentro da casa espírita, problemas interpessoais, né? Condutas. Por que ele está falando que não é assistencialismo? Chico falava que tinha que dar o peixe, né? E o outro reclamava, Chico, não tem que ensinar o cara a pescar? No primeiro momento você tem que dar o peixe, senão ele morre de fome. Mas depois que ele está andando com as próprias pernas, você explica como pesca. A casa espírita que só faz o assistencialismo vai continuar fazendo com que ele volte a buscar o peixe sempre. Tem que dar o peixe, com certeza, mas tem que ensinar aquela pessoa que ela está naquele estado por causa disso, daquilo, como que ela deve fazer para se reerguer novamente. É essa a função da casa espírita. É isso que dizer que o espiritismo não é assistencialismo apenas, é algo a mais. Kardec, na Revista Espírita, dezembro de 1868, digitei errado, diz: a caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para todos os seus semelhantes. Eis porque pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Então, a caridade, não só a caridade material. Kardec alerta para a necessidade de autotransformação e para uma transformação social mais ampla. Nós estamos vendo alguns países onde o assistencialismo, né, em algumas partes até do nosso país, o assistencialismo gerou pessoas que sempre estão querendo e não querem sair daquela situação. Por quê? Alguém fornece, eu vou trabalhar para quê? É desse assistencialismo que eu estou falando. O verdadeiro espírita é aquele que todos os dias tenta melhorar-se. Não é aquele que se diz e que os outros dizem que é o santo, mas é aquele que se esforça para melhorar-se. Então você tem que se melhorar. Cada pessoa é que verdadeiramente sabe da sua própria vida.
Não são julgamentos alheios que fazem uma pessoa melhor ou pior, mas as suas reais intenções e ações. Não é uma questão de fins justificarem os meios, ou não, mas uma relação de coerência entre as ações e as intenções. Então a gente tem que ver, você está fazendo uma ação, mas qual é a sua intenção? É fazer com que a pessoa sempre venha, sempre venha, sempre venha? Não, você tem a intenção de fazer aquela pessoa melhorar, você tem que dar mais condição a ela, né? Por isso que diz que o rico tem um dever muito grande, porque ele tem que gerar emprego e fazer aquelas pessoas evoluírem, não só angariar para ele e ser cada vez mais rico. Isso eu acho errado. Ele tem que fazer para o próximo e dar condição. O assistencialismo é paternalista, no sentido de que usa dos bens materiais doados para dizer: somos bons, queremos seu bem, temos piedade da sua situação, tome um prato de sopa, né? Nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente pode até humilhar a pessoa. Talvez não digam essas palavras para não parecer falso, mas são as expressões embutidas nas ações. Então às vezes a pessoa está fazendo: olha, eu estou fazendo, olha, estou fazendo, né? É através do assistencialismo que não se investe em educação, saúde, melhoria na infraestrutura, né? Enfim, é dando o mínimo necessário para sobreviver e manter a paz. Pensem um pouco. Se você dá o necessário, a pessoa se acomoda, não vai querer mais. Se você continua dando o necessário, você mantém a paz, ele não vai brigar com você, só que você vai ser um assistencialismo eterno. Isso para mim tem outro nome que não cabe eu citar agora. E finalizando com a frase de Kardec: o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Então, se nós quisermos estudar o Espiritismo, tem que ser seriamente, levar isso para a nossa vida e fazer disso a nossa vida. E com essa frase de Kardec eu me despeço, e rogando a Jesus que mantenha as bênçãos sobre nossos corações, hoje e sempre, que assim seja.